Este episódio do Mandy Arena tem o apoio de Ponto de Contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores. E Descomplica. Com Descomplica, você aprende fácil. Olá, esse é o Mandy Arena, videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Léo Cuba, a gente está no episódio número 20 e hoje a gente recebe o Edson Rigonati da Stella Investimentos. Obrigado, Edson. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Então, primeiro que a gente queria saber quem é o Edson Rigonati, qual a sua história profissional antes da Stella até chegar no negócio atual. Eu comecei minha carreira como músico quando eu tinha 14 anos. Larguei a escola para ser músico, para tocar numa banda de thrash metal e levei a banda até os 17 anos, quando a gente desistiu do sonho. Aí eu fui trabalhar, fui fazer faculdade, trabalhei com a minha família vem do setor de varejo. Então durante 5, 6 anos fiz um pouco de tudo no varejo, desde fazer pacote, caixa, estoque, parte administrativa. E aí com 25 anos eu fui fazer mestrado, fui para a Colômbia fazer meu MBA, e quando eu me formei em Colômbia em 97 fui trabalhar na Lucid Technologies, que na época da primeira bolha era uma das darlings de Wall Street. Fiquei na Lucid durante 6 anos, até chegar a ser vice-presidente para a América Latina. E em 2002 eu me tornei sócio de uma boutique de investment banking, a Cicerone Capital. E em 98 eu e a Laura, que era uma das minhas sócias da Cicerone, a gente montou a Stella. Foi rápido, né? Tudo, né? Tipo, no mundo corporativo e as experiências, né? Até chegar em fundos de investimento, assim, né? Tipo, você passou de tecnologia, origem em tecnologia, né? E depois foi para fundo, né? É isso aí. E foi, acho que um caminho contínuo, porque na Lucid o que a gente fazia basicamente era financiamento de projetos de startups. Eram projetos grandes, mas eram startups. E depois disso eu gostei muito do processo de investir, de ajudar empresas a se desenvolverem. Fui para o mercado financeiro para justamente ajudar as empresas a captarem dinheiro, a entreter nesse processo todo de fusão e aquisição. E era um passo natural, acho que, ir para a próxima fase, que era um processo de ajudar a empresa não só a ser vendida ou comprada, mas ajudar a empresa a se desenvolver, a crescer. E acho que essa é a parte mais gostosa de estar fazendo Venture Capital. Legal. Qual o modelo hoje da Stella, assim, se você puder falar um pouco sobre o teu fundo, o que vocês estão fazendo? Bom, a gente tem um modelo muito focado no longo prazo. A gente costuma dizer que a gente está aqui para ajudar os empreendedores com capital, com cultura e capacitações. A gente não acha que é uma coisa nem outra, mas acho que é o conjunto que pode ajudar o empreendedor a realmente a deslanchar. E o nosso papel é um papel que a gente divide em 5 atividades, né? Ou seja, a gente tem a primeira atividade, que é a captação, a nossa captação. A segunda, que é o processo de originação de investimentos, ou seja, achar a onda perfeita para quem gosta de surfar, ou para quem gosta de tornado, achar o tornado. O próximo passo é o passo de estruturar o investimento, né? Ou seja, de ajudar a identificar qual que é a melhor maneira de fazer o investimento. O passo seguinte é o processo de criar valor, de ajudar o empreendedor a crescer. E por fim, acho que para fechar o ciclo, é o processo de desinvestimento, de monetização tanto para a gente quanto para os investidores. A gente se coloca como investidor minoritário, né? Ou seja, a gente não tem a menor pretensão de saber fazer bem o que os empreendedores fazem muito bem, que é saber gerir o seu negócio. Nosso sonho é ser o melhor mentor que tem no mercado. A gente brinca que a gente quer ser o Yoda de todos os Luke Skywalkers que tem por aí. E você fala com quantos empreendedores para fechar um deal? Assim? Como é que é essa taxa aí? Olha, a taxa de originação para investimento ela é hoje entre 250 e 300 prospects para um investimento. É um número bastante alto, e quanto mais você vai para o early stage, maior é esse número. Então, se você perguntar para o mestre Yuri, eu tenho certeza que a taxa dele é ainda maior do que a nossa. Porque ele vem num estágio ainda anterior do que vocês, né? Então, assim, o processo de garimpagem é muito extenso, é muito longo. É um processo aqui no Brasil ainda em desenvolvimento. Então, tanto a gente como investidor, assim como os empreendedores, está todo mundo ainda se desenvolvendo. Então, tem toda uma dinâmica ainda em formação, né? Tem um processo ainda a ser desenvolvido. E você acha que é assim mesmo, ou você vem pensando em maneiras de diminuir essa taxa, assim, de melhorar essa taxa, ou não tem como?
Olha, quando a gente compara com essas redes que estão se formando nos Estados Unidos, como a AngelList, as estatísticas do AngelList são muito parecidas com a nossa. Então, isso leva a gente a acreditar que essa é um pouco a taxa desse estágio que a gente está atuando. A gente já ouviu de fundos de early stage nos Estados Unidos que eles olham 400, 500 investimentos para fechar um. Então, assim, a gente não está tão atrás assim da maturidade do mercado americano. Acho que a diferença é que a cultura aqui está se formando muito rápido agora, né? Quer dizer, o ecossistema está desenvolvendo muito rápido, mas muito empreendedor também de primeira viagem, né? Então tem uma certas diferenças aí, né? Do que a gente vê, né? E acho que essa é a grande diferença do Brasil e dos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, quem não conseguiu uma saída na bolha, continua empreendendo. Né? Então o cara já está no segundo, no terceiro empreendimento. Já está calejado. Já está calejado. E sem contar, a outra diferença é que quem ganhou dinheiro nos Estados Unidos com a primeira bolha reinvestiu na internet. E aqui no Brasil virou fundo. E aqui no Brasil, ou virou fundo, ou virou angel, ou virou mentor. Sim. E aqui no Brasil você teve uma quebra, né? Ou seja, quem ganhou grana até 2002... Só até 2002. Saiu do jogo. Então acho que é por isso que a gente, o Yuri, a gente ainda sofre com esse processo ainda de carregar essa nova moçada para o ponto que tem que estar. E o que você olha, Edson, vocês nas telas, você e o Martino, né? O que vocês olham no empreendedor ou numa empresa ao fazer um deal? Assim? O que são as características que você vê? A gente tem uma imagem, né, que a gente brinca que é como aquelas bonecas russas, né, que vem uma dentro da outra. Matrioska. Exatamente. A primeira é o mercado, né? Ou seja, então a primeira coisa que a gente olha qual que é o tamanho do mercado, qual que é a dinâmica competitiva de mercado, aonde vai se ganhar dinheiro nesse mercado daqui 5 anos. Né? Então a gente procura estar sempre olhando para onde a bola vai estar, não onde a bola está, onde a bola teve. A bonequinha de dentro é a empresa, né? Ou seja, quais são as vantagens competitivas que esse negócio tem perante essa visão que a gente tem de mercado. E lá dentro tem o empreendedor, né? Ou seja, é um empreendedor solitário, é um grupo de empreendedores, é um cara de visão, é um cara que tem pegada para o negócio. Eu não sei se vocês chegaram a ver o Startup de Non, mas a estatística que é muito bacana. E a estatística que eles colocam ali é uma coisa que a gente enfrenta no dia a dia. Tem 4 tipos de empreendedores. Né? Tem um empreendedor de subsistência, que é aquele cara que vai montar a barraquinha de cachorro quente. Você tem aquele cara que é orientado para produto, então o cara quer construir o melhor produto do mundo. Você tem aquele cara... Não precisa vender, né? Não precisa vender, o produto tem que ser perfeito, mas que é um bom empreendedor, né? E a gente quer esse tipo de empreendedor no portfólio. Você tem um terceiro tipo, que é o tipo do cara que é o cara de negócios, que enxerga o negócio, que sabe construir a cadeia. E você tem aqueles caras que a gente chama dos quick flippers, né? Que é os caras que querem ganhar dinheiro. Quick flippers, o cara quer... Quase jogando, assim? Quase jogando, né? Muito do que a gente tem visto nesse último ano aí com compras coletivas. Né? Ou seja, 90% dos empreendedores que estão aí, a gente sabe que é muito mais oportunista. Exatamente. Então acho que o nosso trabalho é um pouco separar isso, na medida do possível ajudar as pessoas. A gente costuma dizer que é um processo de namoro, né? Ou seja, não dá para você conhecer alguém em algumas semanas sem fazer uma oferta de investimento. A gente precisa de um tempo para conhecer. Mas, namora muito, hein? 300 para 1. A gente paquera muito, a gente namora pouco. E agora, você falou dos 4 tipos, eu até fiquei curioso de saber, o que você acha que é mais fácil? Ensinar um cara que é de negócio a fazer produto ou um cara de produto a fazer negócio? Ou complementar os dois, né? Co-founders, né? Co-fundadores. Esse é o melhor tipo, ou seja, quando você tem um grupo coeso, e eu uso aqui o exemplo do time do Portal Educação, que foi o que a gente viu neles, né? Ou seja, um time que tinha um guru de tecnologia, um guru de negócios, um guru de produto. Então quando a gente acha esse tipo de combinação, eu acho que é o sonho perfeito para o investidor, né? Ou seja, é achar todas as competências ali dentro da caixinha, ou então ajudar as pessoas a casarem, né? A procurarem a sua cara metade. E já aconteceu isso? De você ver um bom empreendedor com um produto bacana, falando, mas falta um outro elemento aqui nessa combinação de empreendedor aqui. Acho que a gente não chegou a investir nesse tipo de situação ainda. Aconselhou, então. Mas de fazer a conexão,
aproximar e apresentar, assim? A gente acredita muito e a gente aprende muito com o Yuri nesse tipo de processo de mentorar, né? Ou seja, de ajudar as pessoas a galgarem nos próximos passos. A gente costuma dizer que, né, os empreendedores não têm que estar tão preocupados assim de ter um pitch perfeito, né? Porque isso é uma questão de aprimoramento. É uma das habilidades só, né? Porque esse não é o definitivo. Não né? É importante, mas não é. Porque sociedade, assim, é quase um casamento, né? Então não deve ser fácil, né? Achar o cara e falar, pô, esse cara tem a ver e tal. Você tem total razão. É um outro tipo de namoro, um namoro complicado de se promover, mas é muito difícil você, para alguns tipos de negócios, você investir em alguém que só tem capacitação de negócio e não tem técnica. Então, por exemplo, hoje quando você fala no mundo da internet, é difícil você imaginar o investimento num projeto onde todo mundo tem uma cabeça de negócio. Não tem ninguém que vai botar a mão na massa, que vai saber fazer SEO, que vai fazer SM, que vai saber programar, codar, para fazer o negócio rodar mais rápido. Mas esse cara precisa ser sócio, precisa ser founder, assim? Como é que você vê isso? Cara, a gente gosta quando tem pelo menos das coisas chaves tem né, que não é uma coisa meio contratada, que eu estou ali trabalhando, né? Porque o comprometimento é outro também. Totalmente. Né? É muito diferente, né? Ou seja, você ter a pele no jogo dá um outro gosto. E praticamente todas as nunca empresas... ninguém lavou um carro alugado. Né? Isso aí. Todas as empresas de tecnologia, internet, que a gente vê, sempre é uma combinação de co-founders, né? Assim, empreendedor solitário, eu não consigo citar nenhum praticamente, né? É verdade, muito pouco. E é outra coisa que o próprio Startup Genome corrobora, né? Ou seja, ele mostra. Para cada tipo de mercado, você tem um grupo de empreendedores ideais para aquele tipo de empreendimento. E normalmente é de 2 a 3. É isso aí. Né? Que estava mostrando a curva de startups versus o número de cofundadores. Né? E o perfil de cada um, a combinação. É bem interessante o documento. É muito bacana. Recomendo altamente para qualquer empreendedor ler e tentar se identificar ali. Eu acho que é um excelente espelho, né? Ou seja, para se ver como é que eu estou comparado com o universo de, sei lá, acho que 600, 800 startups que foram mapeadas dentro do projeto. E se o cara não está no meio da curva de Gauss, o cara tem que se enquadrar, mas o cara pode ser um outlier e dar certo também. Total. Né? Eu acho assim que a gente não tem uma poder completo. Eu acho assim que do nosso lado o que a gente tenta fazer é tentar mitigar o máximo possível de risco e complementar aquilo que falta com as coisas que a gente tem, seja dinheiro, seja, né, capacitação ou seja cultura. A gente sabe que a taxa de mortalidade de erros dos investidores é alta, né? Ou seja, a curva do investidor ela não é uma curva de Gauss, ela não é uma curva normal, mas ela é uma curva que sai do zero e tem uma cauda longuíssima, né? Ou seja, você tem um monte de gente que dá errado, você tem um monte que fica mais ou menos ali, e você tem alguns que dão muito dinheiro. Então nem nos fundos de Venture Capital tem esse poder total de saber escolher e saber transformar tudo em ouro, né? Ou seja, você tem que escolher muitas coisas boas para que você dê sorte, né? No fundo você tenta misturar sorte com competência, com talento, né? Então você tenta fazer essas duas curvas de Gauss se juntarem e tentar dar o melhor resultado possível. Esse negócio da sorte é uma coisa que é muito, né, interessante, porque assim... Ninguém quer colocar o elemento sorte, né? Porque todo mundo quer conseguir controlar todos os fatores, né? Mas tem, né? E ao mesmo tempo, assim, eu já vi caras, me lembrando rápido, assim, uma palestra do Fábio Barbosa, lá do Banco Real, e ele falava assim, eu acho que foi sorte. Você fala... o cara deve ter um monte de coisa muito boa, mas ele fala, ele tem um fator sorte que ele coloca ali também como maneira, uma coisa que ajudou ele a estar onde ele está, a fazer o que ele está, né? Super importante. E às vezes a gente, acho que tem que faz parte do jogo, né? Você planejar, você executar e também tem um acaso, que pode te jogar para cima ou pode, né? Fiz tudo certo, planejei certo, executei certo, mas deu errado. Faz parte, né? Acho que tá disposto a pagar esse preço, né? Faz parte do negócio. A gente costuma dizer assim que uma das infelicidades desse mundo que a gente está é que é um mundo de extremos, né? Ou seja, o mundo de empreendedorismo é igual ao mundo da música, é igual ao mundo dos artistas. Quem vai se destacar são poucos. Você é um cara expert já, então, né? Já fiz música, só fui artista de televisão. Mas a dinâmica é a mesma, né? Ou seja, a gente encontra a mesma dinâmica em Venture Capital
do que nos estúdios de Hollywood. Puxa, e atleta Uau. é a mesma coisa também, né? É. Você vê o cara, tipo, o cara é excepcional, assim, muito bom, mas não vira nada. É isso aí. O cara tem que ser o, né, tipo, 0,001% para estar na seleção. Sim. É isso mesmo. É isso mesmo. E Edson, o que você vê aí do ecossistema que está se formando e está crescendo cada vez mais rápido no empreendedorismo, startups, né? Então, qual a tua visão crítica das coisas boas e das coisas não tão boas que ainda estamos passando aqui no Brasil? Olha, eu acho assim que o principal fundamento que a gente vê no mercado hoje é que nunca na história da humanidade houve um momento tão propício para empreender como hoje. E não é por causa de dinheiro, é porque nunca foi tão fácil você testar uma ideia, né? E pode ser em agricultura, pode ser em manufatura, pode ser em serviço, pode ser em internet. Ou seja, hoje eu consegui saber se tem gente interessada naquilo que eu estou querendo fazer de uma maneira muito barata e muito rápida, é impagável. Com frameworks diversos, né, de metodologias de como E testar. você chegar no consumidor, né, fazer uma série de coisas, tecnologia, testar, né, negócio falando isso, o que me veio à cabeça foi a frase do Steve Jobs, que ele queria que o computador fosse a bicicleta do cérebro, né? A gente tem uma bicicleta para o cara ir nos lugares baratinho, né, e voltar, né? É isso mesmo. Então, internet, você poder contar a sua história, vender seu peixe de uma forma muito barata para, né? Então, assim, isso para qualquer empreendedor em qualquer estágio assim, nunca houve um ambiente assim. Segunda coisa, fundamento que a gente acha muito importante é que o empreendedorismo está começando a deixar de ser um processo intuitivo para ser um processo calcado em uma ciência, né? Ou seja, não é obviamente uma fórmula, mas hoje com coisas como a Business Model Generation, Customer Development, Lean Startup, ou seja, os empreendedores têm um framework para atuar, para seguir e monitorar o seu processo. E isso reduz muito o risco do empreendedor, né? Ou seja, faz com que você rapidamente consiga perceber se eu estou atrás de alguma coisa bacana ou não tão bacana assim. E eu consigo mudar, consigo voltar. Antes de insistir muito tempo, Exatamente. como se fazia antigamente. Né? Como é que você fala para uma pessoa que você vê que o cara é muito bom, mas a ideia é ruim? Fala, né? Cara, depende muito da pessoa. Tem gente que, como o Yuri fala muito bem, né? Tem gente que não quer saber, tem gente que acha que o que está fazendo é certo e acabou. E às vezes está certo. E às vezes está certo. E isso é uma coisa boa também, né? Tipo, o cara tem aquela certeza, aquela né, pulsa dentro dele, né, a capacidade, né, a vontade, né? Mas você sabe que é uma coisa também, de novo, que passou aí pelo processo desse estudo do Startup Genome, que a gente acredita muito e tem muito a ver com essas outras indústrias que são similares ao empreendedorismo, né? Como futebol, artes, música, esse tipo de coisa, que é o conceito de agilidade do aprendizado. Ou seja, o que a gente mais busca são pessoas que sabem escutar, mesmo que ela não concordem com você, e ela aprende, e ela faz alguma coisa. Uma coisa que a gente aprendeu em Hollywood, que a gente foi visitar lá vários estúdios para ver como é que os caras funcionam, é que quando você escreve um livro, um filme, ele nunca é produzido do jeito que você escreveu. Porque tem tanta gente que você vai passar e vai te dar ideia, e bota isso, e bota aquilo, que quando você chega lá... o produto vai melhorando. Vai melhorando. Então, assim, o que os empreendedores mais bem-sucedidos têm é essa capacidade de absorver ideias, incorporando, mudando e transformando aquilo que ele tem de melhor, né? Ou seja, tipicamente aquele cara que tem, ou aquele grupo de pessoas que tem uma coisa muito definida, muito fechada, não muda, que não quer aprender nem com o mercado, nem com investidores, nem com parceiros, a chance, pode ser que dá certo, mas assim, a chance é muito menor. Isso é engraçado, você está falando isso, eu estou me lembrando de uma coisa que eu sou um pai recente, né? Eu tenho um filho de 3 anos e um filho de 1 ano. E eu fico pensando, tipo, o que eu vou ter que dar de ambiente para o meu filho, o que ele vai ter que aprender, o que eu vou... E eu fico pensando que a maioria das coisas que eu acho que eles vão ter que seria bom que eu desse para eles terem sucesso é sensibilidade e essa capacidade de aprender a aprender, né? Que vai também ter o negócio de desaprender para aprender outra coisa depois. Né? E isso é um negócio que está... ver você falando isso reforça ainda mais esse negócio de que, tipo, como que vai ser o amanhã, né? Como é que vai ser daqui a 10 anos, como é que vai ser daqui a 20 anos, que vai ter uma quantidade de conhecimento muito maior e o negócio, né? O conhecimento se replicando, tem que ser melhor ainda, né? Então nosso que você vai muito consumir de informação, né? É verdade.
E Edson, que cases você pode falar que a Stella participou, com que empresas e quais foram os outputs disso? E você pode falar de algum a gente sabe da Naveg, a gente está falando do Portal Educação aqui também, né? Lógico, até agora a gente fez 5 investimentos, né? O Portal, Naveg, Help Saúde, o Triup e a Dualtech. Acho que para a gente tem sido um processo rico. Eu acho que a gente tem assim uma sorte enorme de estar trabalhando com esses empreendedores. E acho que assim, cada um deles tem uma peculiaridade. Acho que são aprendizados para a gente, que a gente tenta junto com os empreendedores transformar e acelerar, né? Ou seja, porque assim, no final das contas o nosso papel é ajudar o cara a acelerar. Até para o sucesso do teu modelo. Exatamente, é dar tudo para que os empreendedores possam performar, crescer e daqui a algum tempo, a gente não espera que tudo aconteça como aconteceu com a Naveg, né? Ou seja, que é rapidinha. Quando você Rapidinho. Porque quando você falou, né, nossa visão de longo prazo, né, aí a primeira coisa que eu pensei foi a Naveg, foi tão rápido, né? A gente, tanto nós da Stella quanto os empreendedores, o Pedro, a gente gastou muito tempo pensando se aquilo era a decisão certa ou não. Acho que ali tinha um componente estratégico que era irrefutável, que é o fato da Naveg ser uma empresa de Behavioral Targeting, ser uma empresa de Big Data, e para você ser um player de Big Data você precisa ter acesso a dados. Você precisa ter bastante dados, né? E o mercado brasileiro ainda não é um mercado aberto para dados ainda, né? Então... Ser uma venda estratégica. Exatamente. Então assim, ali a gente sentiu que tinha que ter um player de dados de peso. Segredos de Tostines aí. Exatamente. Assim, tinha que... E tinha um timing, né? Acho que o timing para isso acontecer era aquela hora então também, né? Provavelmente. Acho que teve muito de timing do próprio Buscapé, né, que já estava vindo com essa pegada, e aí a gente sentiu, assim, pra gente é uma decisão de portfólio, né, de tentar ver bom risco-benefício. Os empreendedores queriam fazer, porque como a gente é minoritário, a gente não tem o poder de forçar nada, a gente tem a capacidade de orientar, de sugerir, mas quem decidiu foram eles. E até como case para eles como empreendedores, né, acho Total. que tem esse carimbo, né, de ter um exit ainda para o Buscapé, né, acho que tem uma validade super grande até para os próximos negócios que eles vão fazer, né? Total. E a gente espera fazer mais coisa com o Juvinski, com o Pedro. A gente acha esse processo de ajudar o ecossistema a se desenvolver muito importante. Muito legal. E tem o pessoal do Portal Educação aqui também, né? Também, que é outro do portfólio. Aí, né? E é uma outra história muito bacana também. Eles começaram há 10 anos atrás. O Ricardo, quando formou o Portal Educação, ele ainda no funcionário público, montou um site. Esse site começou a gerar tráfego, ele montou um curso, foi desenvolvendo conteúdo. Hoje está aí, eles têm acho que mais de 700 cursos, né, disponíveis, mais de 1,5 milhão de visitantes únicos, mais de 6 mil cursos vendidos por mês. E o mais legal de tudo é que tem uma avenida gigantesca de crescimento. De educação, né? Que a educação pode virar para frente. Isso aí. Que esse nosso... Em educação... Que é o que eu consigo ver também, né, é a capacidade de você colocar o melhor professor na frente de uma infinidade de pessoas, né? Tipo, você escalar o talento do grande professor, né? Negócio é muito interessante isso, né? Conseguir é um poder que a internet está colocando que não, o cara lá em Rondônia, ou no Mato Grosso, ou no Acre, o cara ter acesso ao mesmo professor que o cara está aqui em São Paulo. É verdade. Né? Isso é... E eu acho que isso é uma coisa legal que vai de encontro com o que a gente estava falando sobre o ambiente para empreendedorismo, né? Porque hoje qualquer empreendedor tem acesso imediato a tudo que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Então, se eu tenho uma startup aqui no Brasil, eu consigo saber o que o mesmo cara fez lá nos Estados Unidos, o cara lá nos Estados Unidos está blogando o que está dando certo e está dando errado. Em tempo real tudo. É uma coisa fabulosa. Né? Ou seja, o problema não é acesso à informação, o problema é o de sempre no empreendedorismo, que é executar, né? Total. Que também eu acho, a gente estava até falando em outros episódios, né? E aprender, né? E fazer, aprender e fazer, né? Porque toda a formação do ecossistema, ele pode dar uma falsa impressão de que está mais fácil, né? Quer dizer, está mais fácil no sentido de acesso à informação, mas executar é tão difícil quanto, né? Continua tão difícil. E aí é uma questão de disciplina, e é por isso que a gente acha que essas metodologias, especialmente o que o Steve Blank tem feito, com essa fusão do business model, de criar um canvas de gestão, é importante, né? Porque dá para o empreendedor o reloginho, que é a questão de medir. A gente fala que o empreender é você administrar em situações de altíssimo risco.
E a humanidade aprendeu nesses últimos 300 anos que administrar risco é medir, medir, medir. Então, quando há 300 anos atrás lançaram o primeiro seguro, isso só foi possível porque alguém foi lá e mediu quantas pessoas nasciam, quantas pessoas morriam, quais que eram as doenças, e essa medição é que fez a gestão do risco ser possível. Então, o que o empreendedor tem que saber, acima de tudo, é que ele tem que medir o risco. Quantas pessoas entraram na minha loja hoje? Quantas pessoas visitaram o meu site hoje? O que isso resultou? Como é que eu melhoro isso? Né? É uma coisa que o André do Portal faz maravilhosamente bem, que é criar esse funil, que muita gente no mercado conhece como a metodologia do R, né? do Dave McClure, que são KPIs que quando o empreendedor incorpora isso no dia a dia, cara, o poder disso é mágico. Sim. Ou seja, para a gente a execução está na cultura de ter disciplina de medir, medir, medir. O que mede você gerencia, né? Gerencia, né? Totalmente. Mas assim, lá na Stella, o estágio que o negócio chega para vocês, normalmente para ser interessante, é pós Product Market Fit, então, normalmente, né? Ou Olha, não, ou você tem caso de antes ou depois, isso não tem uma Eu adoraria dizer que sim, mas o caso da Naveg foi um caso onde o Martino conhece muito bem do setor de advertising, conheceu o Pedro Juvisky num campeonato de pitches da GV, entendeu imediatamente o que os caras queriam fazer, viu que os caras eram os caras e fechou o investimento. Em outros casos, a coisa demora mais para a gente se educar, para a gente entender. No caso do portal, a gente caçou o portal acho que 2 ou 3 anos. Foi ao contrário. Né? Queremos fazer alguma coisa, até que um dia eles falam, bom, agora está na hora de fazer alguma coisa. Então, acho que depende muito. No nosso caso, a gente procura se especializar em 5 verticais. A gente diz que a gente tem uma tese de investimento que a gente segue uma tese de infraestrutura intangível, que é tudo aquilo que tem a ver com educação, saúde, serviços corporativos, serviços financeiros e comércio. Então, nessas verticais, a gente procura estudar profundamente cada uma delas, entender o que realmente pega naquela vertical, aonde a bola vai estar, e aí a gente tenta ir atrás, ou através, né, do nosso inbound, das coisas que a gente recebe, ou das coisas que a gente vai atrás. E vocês estão selecionando, evidentemente, aqueles que têm uma potencial de alta escalabilidade, né? Então, o seu critério hoje, com tantos negócios surgindo, é buscar aquela que vai emplacar, né? E vai ser um hit eventualmente, né? É tentar achar a sorte. Está criando um método para achar a sorte, né? Muito bom. E o que você acha assim, que os empreendedores precisam mais aprender hoje? Ou talvez perguntando de uma outra forma, o que é o principal ponto fraco de empreendedores no Brasil hoje? Olha, eu acho que assim, o que a gente encontra no geral ainda é uma falta de experiência com o processo de venda, e é uma coisa cultural do brasileiro, né? A gente como brasileiro, a gente tem pouca inclinação para o processo de venda. O americano ele já nasce venda pronto. Venda da empresa ou venda de tudo? De tudo, venda de ideia, né? Ou seja, que é essa assertividade no processo de venda. E isso vem muito da falta de preparação, né? Ou seja, a gente como brasileiro, a gente não se prepara para fazer as coisas. Eu lembro muito quando eu fui fazer mestrado lá fora, eu chegava para a aula virgem, né? Ou seja, me fala aí, professor, o que eu tenho que fazer. E os meus colegas de classe já chegavam lá com um negócio estudado, com pergunta pronta. Que é cultural também. E aí você toma uma surra até você pegar o ritmo, né? Demora. Por mais que você tenha, né, toda a ginga e tal. Haja calma. Então a gente sente essa mesma coisa, que acho que é natural. Eu espero que dessa vez seja uma onda mais duradoura. A gente sabe que a gente está numa bolha. Eu acho que é uma questão de saber navegar, mas assim, a gente espera que isso seja uma coisa que dure mais. Né, que passe simplesmente essa coisa de vamos ganhar dinheiro todo mundo rápido. Mas a bolha está principalmente lá fora, né? Aqui a gente não tem uma quantidade de investimentos com valuations enormes, pelo menos aqui no Brasil, né? Não. Mas se estourar lá, afeta aqui também. Né? Eu acho que sim, cara. Acho que tem. Eu acho assim que a bolha ela tem muito mais um aspecto psicológico das pessoas se jogarem na água. Né, do que realmente de fato, né? Então assim, você vê muita gente falando assim, vou montar que tá bom o negócio. Como o Yuri diz, né? É a banda, né? Tem uma banda, vamos montar uma banda que dá dinheiro. Então acho que esse é um pouco da preocupação que a gente tem.
das pessoas se jogarem achando que é uma coisa muito bacana e não terem a persistência de ficar num período de crise. Você falou já um pouco de vendas e vendo o seu currículo lá no LinkedIn, eu vi que você trabalhou, né, era Sales Vice President tal, da Lucent. E vendas para mim é um negócio que eu acho muito importante e acho que a gente fala muito pouco disso, né? Na minha escola, por exemplo, o cara que menos deu certo vai para vendas, né? Tipo, o cara é vendedor, é o palavrão, né? Tipo, é um negócio... E aí entra no ciclo da cultura que o Edson está falando, né? Entra na cultura e eu me lembro assim, muito assim, estava terminando a faculdade, eu fui almoçar com pais de 2 amigos meus que eram caras super bem sucedidos financeiramente, e tava uma turma de molecada na faculdade, e aí um foi pegar uma comida, uma coisa, aí o cara perguntou pro outro, falou, ó, como o cara vier aí, vocês perguntam para ele qual que é o negócio mais difícil e o negócio que faz dar certo qualquer empresa. Aí, cara, todo mundo ficou olhando para ele. E aí você pode apostar que ele vai falar a parte comercial. Aí o cara voltou, todo mundo lá perguntou para ele, o cara, bom, é o comercial, né? Então, tipo, foi gravado para mim, 2 caras que financeiramente eram muito bem sucedidos, com empresas grandes, um monte de coisa, e os dois falaram assim, ó, a coisa mais importante de uma empresa é a parte comercial. E na escola eu não aprendi nada disso, e na cultura do brasileiro ainda tem muito disso. Mas então, no Brasil não fala isso para os caras técnicos. Então, assim, o que você sugere aí de aprendizado em vendas, de leitura em vendas, de estudo em vendas? O que é... Cara, o que é referência para você em vendas? Hoje a gente usa 2 referências. Uma voltada para B2C, que é o funil de vendas, né, que é o que o André e o time do portal fazem maravilhosamente bem, que é o processo de você saber gerar tráfego, de você converter tráfego, né, você nutrir teu tráfego, que é o funil de vendas. Saber quanto custa adquirir, né? Saber o custo de aquisição, saber o lifetime value do cliente, que tipo de churn que eu tenho. Então esse é um processo que a gente já vê já um pouquinho mais aceito para os empreendedores que estão no B2C. A gente ainda vê muita gente escorregando no B2B, e aí tem hoje também, de novo, assim como no B2C, o B2B ele é extremamente favorecido pelo inbound marketing. Então, para quem está fazendo B2B, recomendo altamente conhecer o trabalho do Eric Santos, lá do Resultados Digitais, que é o que o pessoal lá fora está fazendo com o HubSpot, com o Eloqua, com o Marketo. E HubSpot comprou Performable também, que era outro concorrente, exatamente, né? Então, tem muita coisa para ser feito, né? Ou seja, você dominar esse processo de... Você fazer o marketing de conteúdo e o marketing de autoridade, né? Exatamente. E ter ferramentas, quer dizer, eles usam para atrair, depois tem uma série de ferramentas analíticas, de inteligência para você otimizar todo o seu processo, porque o custo de aquisição em B2B é muito alto. É isso aí. Né? E o tempo para descer o funil também é muito mais longo. Né? A gente vê exemplo de Salesforce, por exemplo. Né? Total. O custo de aquisição é muito alto deles. Né? Então você vê o balanço deles, gerou até crítica do pessoal da 37 Signals, né? Falando, mas vai ver o teu balanço, o número lá embaixo, o bottom line é muito baixo, frente ao teu faturamento, né? O custo de... Você combinaria, por exemplo, spin selling com inbound marketing? 100%, cara. Acho que você tocou no livro certo, cara. Acho que o melhor livro de vendas que é minha referência. Total. Tá certo? Então, totalmente. Ficar com ele. Então. Spin selling. Melhor livro de account management, né, de strategic selling, que é o spin selling. Getting to Yes é o outro também, que é um must para quem gosta de vendas. E Ultimate Sales Machine também tem umas coisinhas legais. Tem, legal. Mas assim, acima de tudo é saber fazer funnel, ou seja, metrificar o meu funil, como é que eu gero uma oportunidade, como é que onde está falhando, quais são as fases escapando, até eu converter, e account management, né, gestão de contas, eu saber mapear quem é o meu cliente, quem são os decision makers, quem é o influenciador, quem é o comprador, saber mapear isso e transformar isso num plano de contas. Eu acho que é uma ciência que qualquer empreendedor que está nesse ramo de B2B tem que ter. Legal que a gente já cobriu todas as perguntas e dicas, né? De conteúdo, blogs e livros, já cobriu nessa resposta também, né? E dicas, Edson, do que você tem passado, o que você gostaria de falar para os empreendedores aí, antes que eles cheguem fazendo pitch para você? Qual a lição de casa aí que você tem que fazer, que sempre você pega... Gere caixa. Chega gerando caixa, não tô brincando.
Eu acho assim Really good que... times. Você sabe, porque não sei se era do Fred Wilson, do Brad Feld, que eu li um post uma vez, e estavam falando assim, puxa, hoje o primeiro filtro é o empreendedor chegar indicado por alguém do círculo próximo dele. Então passa pela rede dele mais fácil, né, para chegar nele e conseguir ter um tempo para fazer o pitch, né? E eu acredito que aqui deve ser a mesma coisa, deve chegar muita gente para falar com vocês, até porque não tem muita gente, né? Não tem muitos fundos abertos a ouvir, né? Então que dica que você dá para o pessoal chegar mais bem preparado, pelo menos, né? Olha, eu acho que talvez assim, a melhor maneira de chegar não só na gente, mas como em qualquer outro investidor aqui no Brasil ou fora do Brasil, e o momento é propício porque tem muito fundo de fora querendo conversar com o empreendedor brasileiro, é ter um pitch bem montado. Ou seja, é saber contar qual que é a oportunidade que eu estou indo atrás, né? Ou seja, qual que é o problema que eu estou resolvendo, qual que é a minha solução, qual que é o meu modelo de negócio, como é que eu vou ganhar dinheiro com esse projeto e principalmente saber para que eu vou usar o dinheiro. Eu acho que de todas as dificuldades que a gente tem, a maior delas é as pessoas acharem que precisam de dinheiro e não saber o que vão fazer com o dinheiro. Ou seja, você pedir 5 milhões de reais é muito fácil. E eu vi até um post do cara que é de outra área, de marketing, tal, que é o Seth Godin, falando que tem muita gente, que eu também gosto muito, e falando, tem muita gente que a régua do dar certo é o cara receber o investimento, né? Tipo, não pode ser isso, né? Ele faz o que depois? Né? E dá pra fazer muita coisa da lição de casa antes de chegar pedindo dinheiro, né? 100%, cara. Eu acho que essa é a lição de casa que falta muitas vezes, e acho que aproveitando aqui a menção do Seth, eu acho que todo empreendedor tem que ler o The Deep, né, que é um livro que fala que é pequenininho, facinho e acho que eu indico pra gente que está se formando e tal, nem quer qualquer coisa, né? O cara fala, bom, então, você qual que é o vale que você quer cruzar, né? E você está disposto a estar do outro lado, porque o outro lado é sempre bonito, né? Exatamente. Quanto mais bonito do outro lado, mais fundo é o vale, né? Então, E o que eu mais gosto dessa história é a arte do desistir. Não, ou seja, as pessoas acharem que elas não podem desistir é um conceito errado. Ou seja, tem que errar, tem que tentar de novo, tem que errar, tem que tentar de novo. E saber desistir quando realmente o vale é muito profundo, muito longo, intransponível, é a decisão certa. E acho que volta para o exemplo da música que a gente começou a falar, né? Ou seja, se eu não quero ser o melhor guitarrista do mundo, eu não vou aguentar isso tudo, cara. Agora, se eu quero ser o melhor cara do mundo, eu vou aguentar. Quando você quer, né? Quando você quer. Você tem que querer. E é por isso que essa coisa do oportunismo, ela não é empreendedora, né? Ou seja, porque o oportunista, a hora que o mercado fechar, ele cai fora. Resiliência muito baixa, né? Do oportunista, né? Total. Há quanto tempo você está com o teu negócio? Eu tô há 10 anos, eu tenho 11 anos. Cara. Então. E é muito engraçado, porque quando eu comecei, eu só ouvia coisas negativas, né? Tipo, o cara falou, não, você, fulano, eu vou te dar meu cartão aqui, você manda seu currículo, você é um cara bom, internet não paga almoço de ninguém, né? O meu pai tenta dar um emprego pra mim e tal, era uma coisa engraçada, né? Tipo, eu tô nisso aqui porque eu quero, não é porque o que sobrou, entendeu? É porque eu acredito nisso, pô, não vejo fazendo outra coisa, né? É verdade. E durante bastante tempo, né? Acho que hoje pararam de fazer isso. Mas não quer dizer nada, né? Então você pode estar dando uma falsa impressão de... Né? Então, E quando você olha para a história, a gente acompanhou um estudo agora recente de quantos anos demora para qualquer uma dessas grandes empresas hoje realmente estourarem. E as pessoas têm uma memória muito focada naquilo que é de curto prazo, ou seja, nas exceções, né? Nos grupons da vida, no Facebook da vida. E cara, tem muita empresa que demorou 20 anos para bombar. Né? Ou seja, você tem que esperar o mercado estar naquela zona do teu negócio que nem sempre acontece. Então assim, não dá para montar um negócio achando que o ano que vem, 2013, estou milionário. Né? Ou seja, pode ser que aconteça, pode ser, tomara que aconteça para muita gente. Mas aí se você medir o seu resultado nesse curto prazo, é a mesma coisa que apostar na loteria. Tipo, meu sucesso está num bilhete de loteria. Pô, você está altamente propenso a fracassar, né? Todo mundo. E só fazendo um adendo, assim, quando a gente está falando sobre, principalmente no Brasil, acho que essa questão de cultura do fracasso, né, ninguém gosta muito de falar. O Mixergy, que é um videocast que você gosta também, eu assisto também, ele criou uma série chamada Failure Series, que é só empreendedores falando dos fracassos que tiveram, né? E já está em 8, 9 episódios, eu acho, é bem interessante, assim.
falando onde erraram. E muitos deram a volta por cima e outros não. Mas estão lá para só não falar. vi, Porque também quem fracassou, é fácil depois que você deu a volta por cima voltar e falar lá no passado. Agora você quando você está lá embaixo, é. né, é difícil, né? E é uma coisa muito peculiar ao Silicon Valley. Né? Ou seja, as pessoas elas têm que parar de pensar que nos Estados Unidos é assim. Né? Ou seja, Estados Unidos tem um monte de caipira, né? Um monte de nossa, nada a ver, né? Tipo, não é Califórnia nem Nova York, Estados e Unidos, não né? precisa ir longe, vai para Boston. A gente esteve em Boston conversando com os fundos de Boston, cara, e os caras reclamam das mesmas coisas que a gente reclama. Porque Silicon Valley é assim, porque Silicon Valley é assado, né? Porque não tem dinheiro aqui em Boston. E lá que tem muito dinheiro, né? Lá eles já enxergam o Silicon Valley como exceção, né? Totalmente. Ou seja, esse negócio do failure ele acontece quando você está em Silicon Valley. Vai fazer failure em Nova York. Você vê quantos empregos em quanto você arruma. Né? Então, acho que a gente também não tem que achar que é a cultura brasileira, Estados Unidos é assim. Acho que Silicon Valley é uma coisa à parte. Legal. Interessante. Bom, e acho que a gente está chegando aí no fim do episódio. Acho que a gente teve muita informação bacana. A gente tentou, né, Yuri, conseguir a trilha sonora, né? Mas ia ser Eu mando pra Qual que é vocês. uma boa música pra gente colocar aí no seu? Qual que é? Mas é tudo thrash metal? Tudo thrash metal, cara. Que legal. Vamos colocar isso aí, vai ficar bacana. Então, agradecer ao Edson a presença. Obrigado, a todos Edson. aí. Obrigado a vocês, cara. Obrigado. Foi muito bom estar aqui. Obrigado e até a próxima.